Você já avaliou quantas matrizes estão aí no seu rebanho só comendo ração, comendo volumoso, ocupando espaço, ocupando seu tempo, mas não te geram nenhum cordeiro? E o pior, às vezes elas continuam lá por anos e anos só consumindo, só gastando seu tempo, só gastando seu dinheiro e não te dão retorno. Hoje eu vou te mostrar algumas causas de por que que isso acontece, o que que isso custa de verdade para você e como que você pode fazer um descarte de matrizes ovinas baseados em dados, em técnica, sem pena e sem prejuízo. Ah, e já conta aqui para mim. Você tem aí na sua propriedade alguma ovelha que está sempre ali consumindo, está sempre gastando e você nunca vê um cordeiro dela? Se é a primeira vez que você passa por aqui, muito prazer, meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 20 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a ser uma referência na criação de ovinos, tendo animais de qualidade, mais saudáveis, com melhor desempenho, mais resultado para você. E se criação de ovinos é do seu interesse, então aproveita e deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal, porque toda semana tem um vídeo novo, e para você não perder nenhum deles, ativa a notificação, aquele sininho ali do lado, que assim você vai sempre ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Descarte de matrizes ovinas, um tema complexo que muitos criadores têm medo de agir de uma forma errada e acham que matriz vazia é só aquela que não emprenhou, aquela que abortou, mas na prática a história é muito mais profunda do que isso. Algumas coisas a gente deve levar em conta quando a gente precisa descartar ovelhas que não são produtivas no nosso plantel. Então a gente precisa conhecer a realidade das nossas fêmeas, quais são as produtivas, quais não produzem no nosso rebanho, aquelas, por exemplo, que passam 2 estações sem produzir um cordeiro, enquanto as outras estão criando, desmamando seus cordeiros, ela está ali vazia, ela não emprenhou. Tem também aquelas ovelhas que nunca desmamam um cordeiro, elas até emprenham, elas criam seus cordeiros, mas seus cordeiros não chegam ao desmame, não são boas mães, ou porque não tem produção de leite para esses cordeiros, ou porque não cuidam bem deles ou até porque rejeitam esses cordeiros ao nascimento. Tem aquelas fêmeas também que têm um intervalo entre partos muito longo. Enquanto as outras estão ali produzindo, por exemplo, um cordeiro cada ano, tem outras que produzem um ano sim, um outro ano não. Não tem uma frequência de produção, não são eficientes na produção. E tem aquelas ovelhas que criam, até criam seus cordeiros, até desmamam seus cordeiros, mas sempre aqueles cordeiros fracos, mirrados, porque elas não têm boa capacidade de produção de leite para esses cordeiros, então eles não têm bom desenvolvimento, não produzem um cordeiro de qualidade. Todos esses exemplos que eu dei são exemplos de animais que não precisam ficar na propriedade, porque eles estão ali só consumindo, só gastando seu tempo, só gastando seu dinheiro e não te trazem retorno. Se botar na ponta do lápis, às vezes te trazem até prejuízo. O ideal é que uma matriz entregue para você em torno de 1,2 a 1,5 cordeiros por ano, dependendo da raça, dependendo do sistema de criação. Como que ela vai me entregar 1,2 a 1,5 cordeiros? Ela não vai te entregar um cordeiro e meio, mas a soma dos cordeiros que nasceram naquela safra, dividido pelo número de ovelhas que você tem que estavam na monta, devem te dar uma relação de em torno de 1,2 a 1,5 cordeiros por ovelha. E quando você tem ovelhas que não produzem à altura, essa relação vai diminuindo, então elas vão interferindo na sua eficiência, só que elas estão gastando, consumindo, ocupando espaço, sem te dar retorno. Cada matriz improdutiva que você tem no plantel é um custo invisível que você tem ali no seu dia a dia. Cada uma delas está ali consumindo pasto, consumindo volumoso, consumindo ração, se você está alimentando os animais com ração, consumindo sal mineral dos seus animais, recebendo doses de vermífugo, doses de vacina. Elas vão ter praticamente o mesmo gasto, o mesmo custo de uma ovelha que está ali sendo produtiva para você e te trazendo um cordeiro de retorno. Se ela não é capaz de desmamar um cordeiro para você, ela está somando este custo nos outros cordeiros que você tem no rebanho. E esse custo acaba virando um prejuízo para você. E por que que muitos criadores mantêm ovelhas vazias no seu plantel? Muitas vezes porque não analisa, não identifica quais são os animais que realmente estão sendo produtivos. Não tem anotações, não tem dados para dizer, para saber qual animal produziu, quanto produziu, se desmamou um bom cordeiro ou não. Não faz uma avaliação e anotação de dados dos seus animais. Outros têm uma ligação emocional com os animais, têm pena de descartar. Só que isso às vezes acaba inviabilizando toda a sua produção. E outros têm medo de vender e se arrepender, porque tem animais bonitos, que gosta, que acha interessantes, mas não sabe se é o momento certo de descartar seu animal. Por isso é importante a gente conhecer nossos animais, a gente saber o que eles produzem para a gente e a gente fazer uma seleção anual nos animais.
onde a gente precisa avaliar a idade desses animais. Aquelas fêmeas que já estão com os dentes muito gastos, que são fêmeas mais velhas, elas comem igual a outra, mas elas têm mais dificuldade de emprenhar, mais dificuldade de te entregar um bom cordeiro. E a avaliação, ela não pode ser feita baseada na beleza do animal. Tem muito animal que é bonito, exuberante, tem uma pelagem ótima, mas apesar disso tem uma genética ruim, uma baixa eficiência reprodutiva, baixa prolificidade, baixa capacidade de desmamar um bom cordeiro. Então, são vários dados que a gente tem que analisar nos nossos animais para a gente definir quais são os animais que vão ser descartados. Mas hoje eu vou te trazer aqui 4 motivos, 4 causas para as ovelhas ficarem vazias no rebanho. Por que elas não emprenham? Quais são as causas possíveis disso acontecer? Uma delas é uma falta de organização de estação de monta. O carneiro está lá sempre junto com as ovelhas, você não faz uma programação de quando vai ser a cobertura, de quando vão ser os partos, e aí você não tem um controle sobre quando é a cobertura dos seus animais para saber quando que é possível o parto desses animais e provavelmente você não vai ter controle sobre quais os animais que estão produzindo todo ano. Organização é o primeiro passo para você conhecer seus animais, fazer anotações sobre a cobertura, sobre os nascimentos, quais animais criaram, quais animais não criaram. Além disso, uma estação de monta faz com que você produza os cordeiros em lotes. Isso facilita todo o manejo, você consegue mais saúde desses cordeiros, controla melhor as doenças, controla melhor o manejo necessário em cada fase da vida do animal. E quando o carneiro está lá sempre junto com as ovelhas, sem um controle, sem uma data definida para a monta, você também não está avaliando o próprio carneiro. Você não sabe o quanto que ele está sendo eficiente ou não. O ideal é que antes da estação de monta você faça um exame andrológico dos machos para avaliar a qualidade de sêmen desses reprodutores e assim você saber se ele tem capacidade de emprenhar as ovelhas. Às vezes um macho que não tem uma boa capacidade é o responsável por suas ovelhas estarem ficando vazias e você está pondo a culpa nas ovelhas sem ter considerado a possibilidade do macho não estar produzindo. Uma organização na estação de monta permite que você prepare suas ovelhas para a hora de emprenhar. Assim você organiza seu manejo para que essas ovelhas tenham capacidade de produzir bons cordeiros e você esteja dando condições para que elas façam isso. Segundo motivo, está relacionado com esse primeiro aqui que eu falei com relação à organização. É a avaliação da condição corporal das ovelhas. Uma ovelha que está magra demais, que não está pronta para emprenhar por estar muito magra, ela pode não entrar em cio, pode não ciclar naquele ano, pode produzir um óvulo de baixa qualidade, então às vezes ela até produz o óvulo, entra no cio, o carneiro cobre ela, mas ela não leva essa gestação adiante, por estar magra demais. O óvulo é de baixa qualidade. Então, quando você tem uma ovelha muito magra, antes dela emprenhar, é preciso que você engorde ela. E isso você vai conseguir fazer essa avaliação através da avaliação da condição corporal, onde você vai identificar os animais que estão magros demais e os animais que estão muito acima do peso, porque animal acima do peso também é um problema para a reprodução. Quando o animal está gordo demais, ele tem problemas metabólicos. Ele pode ter gordura no fígado, gordura nos órgãos reprodutivos, e isso pode impedir esse animal de emprenhar. Então, a avaliação da condição corporal, avaliar o estado geral desses animais, se estão muito gordos, se estão muito magros, fazer essa avaliação é importante para que você prepare os animais para a monta, onde os magros você vai engordar, os gordos você vai emagrecer. Assim você diminui o número de ovelhas vazias, de ovelhas produzindo cordeiros de baixa qualidade dentro do seu rebanho. Condição corporal, a gente faz a avaliação numa escala que vai de 1 a 5, onde 1 é muito magro, 5 é muito gordo. E a gente deve trabalhar para que as ovelhas estejam ali entre 3 e 3,5 na hora da cobertura. Nem muito magra, nem muito gorda. Terceiro problema que podem estar impedindo essas ovelhas de não ficarem vazias na sua criação. Problemas de sanidade reprodutiva. Algumas doenças elas são responsáveis por baixa fertilidade, por absorção embrionária, onde ela até produziu um óvulo, ela foi coberta por um macho, começou a divisão celular ali da formação do embrião, mas esse embrião é absorvido, não vai adiante. Ela perde esse cordeiro antes mesmo dele se formar. E existem doenças que levam a abortos em diferentes fases da gestação, onde o cordeiro já estava se formando, já estava se desenvolvendo, e em algum determinado momento essa doença pode interferir ali e levar esse cordeiro à morte e provocar um aborto. Doenças reprodutivas podem ocorrer em surtos em alguns rebanhos, e é importante que a gente tenha um manejo correto para evitar essas doenças. Muitas delas a gente evita com um manejo certo no dia a dia, porque o seu próprio manejo pode estar possibilitando que essas doenças entrem no rebanho. Além dessas doenças reprodutivas, outras causas de abortos muito comuns em rebanhos são em função do próprio manejo errado. A aplicação de alguns produtos em ovelhas prenhas numa fase da gestação são responsáveis por um grande número de abortos.
um próprio manejo bruto que leva a estresse, um alto estresse, que leva aquele tumulto, pancadas entre as ovelhas prenhas, também pode ser responsável por abortos. E o quarto motivo de você poder ter ovelhas vazias na sua criação é uma nutrição deficiente, uma nutrição de baixa qualidade. Quando o animal não está bem nutrido, todas as funções dele vão ser diminuídas, vão ser prejudicadas. E uma das principais funções que é afetada pela nutrição é a função reprodutiva. Então, quando a gente tem uma baixa qualidade de nutrição, uma baixa qualidade de alimentos, a gente vai ter um reflexo direto na reprodução desses animais. Volumoso de baixa qualidade, uma falta de suplementação nesses momentos onde eu tenho um volumoso de baixa qualidade, uma falta de minerais importantes e vitaminas vão prejudicar diretamente a reprodução. Então, isso vai interferir tanto nesse animal entrar ou não no cio, se vai produzir óvulos de qualidade ou não, se vai manter a gestação ou não, tudo isso em função de nutrição. Uma nutrição boa é essencial para ter uma boa reprodução, para ter bons cordeiros nascendo na propriedade. Agora que você viu alguns dos motivos para as ovelhas ficarem vazias numa criação, vamos entender como que a gente deve fazer um descarte das ovelhas no nosso rebanho. Então, o ideal é que você defina a estação de monta e você tenha a monta dentro de um período onde você vai controlar que esse macho fica com as ovelhas e ele cobriu essas ovelhas. Depois desse período, o macho sai das ovelhas. Assim você sabe que 5 meses depois iniciam os nascimentos. Você não precisa esperar os 5 meses para saber se aquelas ovelhas estão vazias ou não. Um mês depois de terminar a estação de monta, você pode fazer uma avaliação de todas as fêmeas que foram na cobertura e identificar aquelas que foram cobertas ou não. Isso através de diagnóstico de gestação. Então, um mês depois da cobertura, você pode fazer o diagnóstico de gestação, normalmente feito através de ultrassom, onde você vai identificar as ovelhas que estão prenhas e as ovelhas que estão vazias. Identifique essas ovelhas que estão prenhas com uma forma visual, um brinco de uma cor diferente, um colar de uma cor diferente, uma marcação com tinta nessas ovelhas prenhas, e aquelas que estão vazias, se for o caso, você pode dar uma nova chance, uma nova cobertura para esses animais para ver quais que vão emprenhar, quais que vão permanecer vazias. Ficou vazia após todas as tentativas de cobertura, é um animal sujeito a ser descartado. Mas é muito importante que você corrija o score dessas ovelhas antes de fazer essa avaliação, porque às vezes o seu problema está na nutrição, como eu falei aqui agora há pouco, ou na condição corporal. Então, antes de colocar essas ovelhas na monta, você vai ajustar o score corporal delas, vai ajustar a nutrição desses animais e assim quando tudo estiver direitinho, você pode fazer essa estação de monta, avaliação de gestação 30 dias depois, uma nova chance para aquelas vazias, avaliação novamente, e aí aquelas que estão vazias após tudo ajustado e você fazer esses procedimentos, aí você pode descartar esses animais porque elas não estão emprenhando dentro das condições normais. Identificou algum aborto na sua propriedade? Retire esse animal do lote, se possível, faça um exame para saber qual pode ter sido a causa desse aborto, se é um aborto infeccioso, por alguma doença, ou se pode ter sido por um erro de manejo. E tenha data para tomada de decisões de descarte dos animais. Então, pelo menos uma vez por ano, você deve fazer a avaliação dos animais. Antes da próxima estação, você já vai selecionar aquelas que estavam vazias nas estações anteriores, que não te responderam, mesmo depois de você ter ajustado a nutrição, mesmo depois de você ter tentado melhorar a condição corporal dela, ela não respondeu, não emprenhou, não fique com ovelha vazia no seu plantel. Elas só estão consumindo, gastando e embutindo um custo nos cordeiros que você vai vender. A pior matriz que tem numa propriedade não é aquela feia, aquela que você olha e não vai com a cara dela. É aquela que não cria, que não que te traz um produto. E muitas vezes ela está ali comendo, consumindo espaço, consumindo tempo e levando o teu lucro embora. Comenta aqui para mim, você já calculou quantas matrizes vazias você manteve na propriedade que não te deram retorno? E se esse vídeo te abriu a cabeça, aproveita e já se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com aquele criador que pode estar passando por esse problema também.